Hoje nós estamos aqui com o Pedro Navarro, cofundador do Educandário e Instituto André Luiz, onde nós temos um projeto em parceria e a gente gostaria de contar um pouquinho para vocês a história dele, a história do Educandário. Bom, eu sou o Pedro, tenho 20 anos, sou de Sorocaba, São Paulo mesmo, e até nono ano da escola, eu estudei em escola pública, estudei em algumas escolas aqui de Sorocaba. Meu pai era cinegrafista, minha mãe professora de português, tanto em escola pública quanto particular, e, sei lá, embora nunca eles tivessem condição de pagar uma escola particular, eles sempre me motivaram muito a estudar por conta e meio que tentar conseguir algo a mais por mim ou, sabe, fora da escola. Então, minha mãe, por exemplo, sempre trouxe livros das escolas, tentava me motivar a estudar mais, sei lá, deixava eu na casa da minha avó e deixava comigo um monte de lista de exercícios para eu fazer, livro para eu ler todo dia. Então isso eu acho que meio que foi acumulando essa influência para que eu me esforçasse na escola. Eu lembro que no Fundamental 2, por exemplo, dava um intervalo no sinal, eu ia direto para a biblioteca. Porque uma escola tinha uma biblioteca legal, cheia de livros, então eu gostava de ficar lá lendo e tentando aprender fora da sala de aula, porque infelizmente acho que a gente sabe que falta qualidade no ensino público do Brasil. Lamentável. Algo também, minha mãe, por exemplo, ela sempre falava para eu tentar fazer provas para conseguir bolsa em escolas melhores, sei lá, prestar ETEC, essas coisas. E então, sei lá, chegou no nono ano, eu comecei a prestar tudo que é prova que tinha em Sorocaba. Prestei para todas as escolas, fiz a prova do Rubens de Faria, do ETEC, fiz de tudo. E uma das que eu tentei também foi o SMART, que é o Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, que basicamente é uma ONG que atua em São Paulo, Rio e Minas, que tem um processo seletivo, escolhe alunos que têm alto desempenho da escola pública e dá uma bolsa de estudos para as melhores escolas particulares do Brasil. E é um processo seletivo que tem prova online, prova presencial, entrevista individual, dinâmica em grupo, visita domiciliar. São várias etapas. São várias etapas. E aí eles escolhem os alunos e dão, sabe, qual é em bolsa de estudo, material, didático, uniforme, transporte, alimentação. Todas as necessidades eles fornecem, eles cobrem. Além de que eles também dão meio que uma ajuda sem ser material, tipo, tem uma analista nas escolas que sempre está lá para conversar com a gente, se a gente precisar de ajuda, fazer reunião para ver como tá indo. E o Você tem um plano de estudo junto com eles também? Eles oferecem esse tipo de apoio? Sim, se você precisa, meio que, quem sabe que escola pública é uma realidade, daí você vai para uma escola particular de ponta é outra, o ritmo é totalmente diferente. Tanto que no meu primeiro bimestre no ensino médio eu senti isso, era outra realidade. Então eles dão uma ajuda se você precisa, porque eles sabem que vai ser difícil. Então eu fiz todas essas provas de bolsa, mas o que eu mais queria era o SMART. E aí felizmente eu acabei passando no SMART e depois disso eu comecei o ensino médio no Colégio Irapuru. Que ano em foi Sorocaba. isso, Pedro? Foi 2012, eu estava no nono ano, então em 2013 eu já entrei na escola nova, com a bolsa do SMART. E essa escola que você entrou, você achou que ela supriu a sua necessidade, assim, para você poder alcançar o que você alcançou? Ou você correu por fora? Acho que foram os dois, porque primeiro a parte acadêmica, o Irapuru supriu tudo, sabe? É uma escola muito forte, cobra muito, então a gente estuda muito direto, os professores são muito atenciosos, então eles sempre estão dando material para você estudar, nunca falta material para suprir a parte acadêmica. Mas também, depois que eu entrei no SMART, eu percebi como tinha gente inspiradora naquele meio. Porque você pensa, você pega os melhores alunos da escola pública e bota meio que numa comunidade, então só tem gente boa e tá todo mundo se espelhando no outro. Então nisso eu acabei meio conhecendo um monte de gente que tinha projetos super legais, ou sei lá, tinha participado de Olimpíada, feito programas em outros países, eu achava isso muito legal. Então meio que tentei me inspirar neles e
procurar oportunidades fora da escola. Então, por exemplo, o Smart também sempre influenciou isso. Eles cobram não só que você seja um bom aluno, que você só estude, mas que você também busque crescer com, sei lá, atividades extracurriculares, por exemplo, sabe? Mostre que você está fazendo uso da oportunidade de todos os modos possíveis. Então, por exemplo, no primeiro, sei lá, acabei de entrar no Smart, 2 meses depois de ter entrado, eles chamaram a gente para uma palestra da University of Notre Dame, lá em São Paulo, no escritório deles. Na época eu mal sabia como entrar numa universidade no Brasil, porque na escola pública mal conversava sobre vestibular, sabe? Ninguém sabia o que era isso direito. Mas aí tava eu lá, fui lá na palestra de Notre Dame, numa, sei lá, das melhores universidades dos Estados Unidos, e nem sabia como entrar na universidade no Brasil. E lá, sei lá, teve ex-alunos da universidade falando sobre Notre Dame, foi sensacional. Aí, ao final da palestra, eles falaram sobre uma oportunidade de fazer um programa de verão lá, de 2 semanas no meio do ano, isso em 2013. E o Smart ia dar uma bolsa, o Smart junto com o Notre Dame ia dar uma bolsa para pagar 100% do programa, então bastava você fazer o application lá, o processo seletivo, e quem passasse eles iam dar bolsa. Aí Quantas pessoas participaram desse processo, você lembra? Não lembro, não sei. Eu sei que 2 alunos do Smart foram. Ah, entendi. E minha mãe sempre tinha aquela lema, tipo, por que não? Sabe, tinha uma oportunidade, vamos arriscar. Já tinha dado certo Smart, que foi difícil, se não der certo, não já tem. Não, você já tem. Lutar pelo sim. E eu acho legal, assim, a gente enfatizar também essa questão do ambiente da casa, ser um ambiente que motive a pessoa a buscar alguma coisa além daquilo que está ali disponível naquele momento. Porque eu acho que a vida está tão difícil, e se você não tiver pais ou vós ou professores também que façam com que você tenha uma ambição, que saia um pouco desse circuito, que as pessoas estão... Porque só a universidade em si não garante que você tenha um êxito. Tem muitas pessoas que fazem faculdade e nem por isso elas conseguem sair da linha que elas estavam. O diploma em si, ele pode abrir algumas portas, óbvio, mas se você não tentar alguma coisa além daquilo e não tiver o apoio, a estrutura familiar, ou acadêmica mesmo que seja, nem todo mundo tem pais que tem essa motivação, porque talvez até nem tenham estudado. Então, assim, para você ter um modelo, você tem que ter pessoas que tenham passado pelo processo. Agora, se você não tem, às vezes a gente tem que contar com os professores. Então, assim, eu particularmente como professora, como mãe também, como educadora, eu vejo que, assim, os alunos que têm um êxito melhor no sentido profissional, acadêmico, pessoais, ou eles tiveram uma inspiração numa mãe, num pai, ou alguém da família, ou em um professor. Sim. Eu sempre falo que, assim, para você salvar uma pessoa, ela não precisa ter 10 professores bons, basta que ela tenha um. Um é o suficiente. Então, assim, quando eu dou aula e quando eu ajudo e faço treinamento com os professores, eu sempre falo isso. Eu falo, vocês têm que ser esse um, porque o mundo é um deserto. Se você não tiver alguém que te dê uma motivação, uma inspiração, não tem sentido a gente estar aqui. Então, eu acho que, assim, é importante, porque se você não tem uma comunidade que te apoia, seja financeiramente, ou espiritualmente, ou emocionalmente, em algum momento você quebra. Isso é verdade. Porque é difícil, A gente está contando a parte boa da história, nós vamos chegar ainda na parte que é mais dificultosa, vamos dizer assim, mas eu acho que essa estrutura serve de modelo e de exemplo para outros pais, Então, assim, como eu posso fazer para que o meu filho não desista de estudar? E mostrar que também, por exemplo, meus pais não tinham condição de pagar a escola melhor, mas eles não deixavam essa situação financeira atrapalhar no sentido de me dar motivação. Sim, a gente não tem dinheiro, mas, sei lá, a gente pode te dar esse livro. Então, faça bom uso e tente buscar formas de isso, E também mostrar como, sei lá, o professor tem que ser valorizado.
É peça essencial do mecanismo de educação. Não adianta na escola pública ser professor que é mal pago ou não respeitam, e, sei lá, o professor tem que ter valorização, porque querendo ou não, ele que é o porta-voz principal, que passa todo o conhecimento. Eu penso que o professor, ele tem que ser não só um profissional, ele tem que ter uma vocação. Sim, né? Ele tem que estar ali, de fato, porque ele ama ser professor. Né? Porque o professor, ele nunca é só professor, ele é professor e aluno o tempo psicólogo, todo. Não, e assim, conselheiro, ele tem que ser um modelo. Então, essa é uma profissão, assim como medicina, como um sacerdócio, que você entrega a sua vida. Porque você não pode ser professor meio período e o outro período você não ser. Ou você é ou você não é. Você não está. E infelizmente, as condições, às vezes, nas escolas são precárias, né? Mas a motivação do professor não pode ser precária. Porque nem sempre todas as condições materiais estão reunidas ali para que você ofereça para o aluno tudo que ele merece. Mas, se você tem a motivação, aquele aluno consegue enxergar além da dificuldade material. Que é o que você falou, os seus pais talvez não tivessem condições de oferecer materialmente o apoio, mas o apoio que eles ofereceram, emocional e até estrutural, no sentido de fazer com que você percebesse que era importante, que você lesse, que você fosse atrás, isso é fundamental. Né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar que o professor tem um papel essencial. Tem mesmo. Né? E aí, como é que foi essa transição de repente passar de uma escola particular para ir fazer um programa fora? Então aí, sei lá, eu fiz o processo seletivo, entrei, e é engraçado que na época meu inglês nem era tão bom, era meio, sei lá, me virava, porque na escola pública as aulas de inglês eram meio ruins, então, sei lá, eu tentava aprender com as aulas, mas também, sei lá, tentava aprender jogando videogame. É como eu aprendi grande parte. Mas eu falei, sei lá, eu dou um jeito lá. Mas chegou lá eu vi que era muito rápido de aprender. Então, e também porque logo de cara a gente chegou no programa, fiz amizade com todo mundo, tinham pessoas de outros países, sei lá, China, Nova Zelândia. Também estão com dificuldade, né? Iniciar, tinha também gente com dificuldade, sei lá, a gente nunca tinha saído do país. E também era a minha primeira vez entrando num avião, sabe, viajando de avião. E tudo era novidade, mas era, sabe, aquela parada em inglês, tipo, exciting. Tudo era legal, então meio que me motivava para querer aprender. E lá, 2 semanas, para melhorar muito o inglês e, sabe, ter aula, que cada dia a gente tinha uma aula de um departamento diferente da universidade. Então, um dia era engenharia, outro dia era arquitetura, business, sabe? Então, dava para você aprender com um monte de professor diferente, conhecer várias áreas da universidade, e tudo isso era sempre motivador, sabe? Nunca era chato. Difícil escolher? No começo, sabe, eu sabia que era engenharia, mas, sei lá, adorei a aula de business, por exemplo. Tudo era legal. E depois que eu voltei desse programa, me motivou, sei lá, eu botei na minha cabeça que eu quero estudar fora. Quero, se possível, em Notre Dame, que é uma universidade muito boa nos Estados Unidos. E também mostrou que, sei lá, eu queria fazer coisas a mais na escola, porque eu via que os alunos de Notre Dame, sabe, aluno que já estava lá, eram pessoas muito incríveis, que não só eram bons alunos, como buscavam melhorar o meio delas de outras formas. E, sei lá, acho que eu percebi depois desse programa que eu queria isso também, de algum modo tentar fazer isso. Isso te inspirou? Entendi. Foi daí que saiu a história do Educandário, quando você voltou, ou ela já vinha em semente? Também, acho que foi assim, depois que eu voltei do programa, aí eu comecei a aproveitar ainda mais o ensino médio, eu acho, que comecei a me esforçar muito na escola, até porque eu decidi que eu queria estudar fora, e o processo de application para a universidade nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Porque no Brasil, sei lá, você estuda para uma prova e faz essa prova, e sua pontuação nessa prova é ser que determina se você entra ou não, no vestibular no caso.
Nos Estados Unidos não, eles querem te conhecer holisticamente, sabe? Eles querem ver seu desempenho escolar, saber das suas conquistas acadêmicas, atividade extracurricular, Tudo você tem que conta, mandar né? redação, você tem que fazer prova também, então muita coisa conta. Então eu queria não aproveitar não só pelo application, mas por mim, sabe? Mostrar, cara, eu quero fazer bom uso porque eu estou tendo uma oportunidade que pouca gente tem. Querendo ou não, acaba sendo uma exceção. Gente que entra no Smart, por exemplo. Então, eu continuei estudando muito na escola, comecei a fazer Olimpíada Científica, sabe? Fiz a Olimpíada de Astronomia, Física. Comecei a participar junto com um grupo de amigos de uma competição de foguetes que tem aqui no Brasil, a Mobfog. Legal. Esse foi, acho que, a atividade uma das mais legais que eu fiz, que a gente foi até para o Rio de Janeiro para a competição, a gente acabou ganhando recorde brasileiro nas competições de foguetes. E a gente fazia isso só por diversão, sabe? A gente não se importava muito com o resultado, a gente queria se divertir. E até porque na equipe eu queria fazer engenharia química, meu amigo queria fazer aeroespacial, outro queria fazer física. E a gente tentava, sei lá, usar aquilo que a gente aprendia na sala de aula, a parte teórica, e aplicar na prática para o foguete. E nisso a gente acabava aprendendo muita coisa, porque quando você vê algo na lousa, depois vê acontecendo, é diferente. E isso eu acho que foi a parte mais legal. Então todo final de semana a gente saía soltar foguete, a gente fazia muito experimento de química também. Eu meio que tinha um laboratóriozinho de química no quintal de casa, a gente tentava fazer coisa na prática. E com isso tudo, sabe? Tendo contato com oportunidades assim, extracurriculares, sabe? Fazendo Olimpíada, fazendo projetos com meus amigos, tudo isso eu via, caramba, por que eu tô fazendo isso? E sei lá, se eu olhar para colegas da escola pública, eles não fazem isso também. Ou em outras escolas, por que tem gente que não está fazendo isso? Ou nunca ouviu falar de oportunidade de fazer um programa de verão nos Estados Unidos, sabe? Porque isso, por exemplo, não é uma coisa que você precisa ter dinheiro, sabe? Até porque esses programas todos dão bolsas de estudos. E, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio eu também fiz um programa de verão em Stanford. Eu fiquei 3 semanas lá fazendo um curso de cosmologia. E eles pagaram tudo, sabe? Eu fiz o processo seletivo e eles pagaram. Só que eu também só soube dessa oportunidade porque eu percebi que eu já estava numa comunidade de gente que fazia coisas legais e compartilhava. Então, junto com outro amigo meu do Smart, Rafael, um dia de madrugada a gente estava pensando, pô, por que a gente tem isso e outras pessoas não? Então a gente decidiu criar um projeto social para meio que passar isso adiante, sabe? Retribuir aquilo que a gente estava tendo e garantir que outros alunos, sabe, de baixa renda, escola pública, igual a gente era, também tivessem a mesma coisa. Aí a gente... Onde você estava, só por curiosidade? Foi... Quando vocês tiveram essa... Foi em 2014, então eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos, eu acho. Eu acho interessante porque assim, o fato de você ter ido para fora, de você ter conhecido essas oportunidades, ao contrário do que acontece às vezes, as pessoas veem isso e elas querem só para si. Né? Elas não querem que mais ninguém saiba. Elas não compartilham aquela possibilidade como se elas estivessem competindo com todo mundo. Né? E você teve a atitude inversa. E que isso possibilita que o mundo avance como ser humano, como planeta, como tudo. Porque você não sabe o que pode acontecer com alguém que você motivou. Exato. Do que pode brotar daquilo. Então, assim, eu acho que é importante a gente ver isso, porque às vezes o jovem, o adolescente, ele pensa, mas eu sou só eu. O que eu posso fazer para ajudar os outros? Como que eu posso propiciar alguma coisa para alguém? Né? E às vezes a situação talvez não seja uma coisa que vá ter um destaque, mas você sempre tem o que oferecer. Um pouquinho, acho que você sempre tem dá o que para oferecer. influenciar. Então, acho que esse olhar já mostra o quanto você tem esse espírito de serviço que a gente fala, sabe? Sim. Que esse altruísmo mais prático, que só de palavra tá cheio. O dicionário, inclusive, tem muitas, mas se você não souber pôr em prática, não adianta nada. E eu acho também, sei lá, por exemplo, você está na sociedade e você reclama que ela é ruim. Por exemplo, tem muita gente que reclama da situação do Brasil. Mas às vezes você vê que, sei lá, uma pessoa que conquistou muita coisa
mas nunca fez nada para melhorar a volta. E se você está reclamando da sociedade, você tem que fazer algum modo de ajudar ela. Você é parte dela. E sociedade é um grupo de pessoas, então se você, você subiu, ascendeu nela, você conquistou coisas a mais. Então ajude outras pessoas a também conquistar, porque se todo mundo estiver numa posição boa, vai ser um lugar melhor. Então, tento pensar assim, de que não adianta, sei lá, você crescer sozinho, não tem sentido. Você vai estar sozinho, sabe? É legal, ver todo mundo na mesma situação que você. Essa diferença, né, de você colocar a sua motivação em favor dos outros também, né? Acho que a gente pode retomar a nossa conversa por aí. Sim. Né? Qual que é a importância disso para você? De retribuir, passar adiante. Porque eu acho que, não sei, eu não vejo sentido em você conquistar as coisas sozinho, subir sozinho. Eu acho que, sei lá, é legal quando tem gente com você, sabe? Compartilhando de alegria das coisas que você conquista. E, não sei, eu acho que muita gente me ajudou também. Eu não acredito na meritocracia no sentido de qualquer um consegue chegar a qualquer lugar. Sim. Eu acho que eu tive muita sorte também. Claro, teve esforço, mas eu acho que eu dei sorte de, sabe, estar no momento certo, na hora certa, de me achar uma oportunidade ali de cara, ou ter alguém que investiu em mim. Então eu acho que eu tenho mais que minha missão de passar isso adiante. Eu acho que sorte, né, tem um provérbio que fala de sorte, é você estar preparado para a oportunidade. Então a preparação ela acontece sempre. Sim. Né? Para quando a sorte acontecer, você já está ali maduro para aquilo. Né? Porque a gente também não pode contar com a sorte no sentido de ter uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Isso não Eu acho maravilhoso que a pessoa tenha pensamento positivo, mas isso não... Tem que ter esforço também. Se não acompanhar o esforço, não adianta. E hoje, por exemplo, você está estudando lá nos Estados Unidos, qual que é o desafio que você vê hoje, no momento que você está vivendo lá, por exemplo? Tanto acadêmico quanto de diferença de cultura, como que é essa vida no que você está fazendo nesse momento? Acho primeiro a parte acadêmica, que lá é uma universidade muito difícil, sabe? Cobra muito da gente. O que é bom, porque acho que acaba te preparando em vários sentidos. Tem a dificuldade, acho que o desafio de estar em outro país. Esse foi um dos motivos de eu querer ir, sabe? Por ser outro país, estar constantemente lidando com um desafio diferente. Porque você está numa cultura que não é a sua, constantemente falando uma língua que não é a sua, e, sabe, com gente de tudo que é lugar dos Estados Unidos, do mundo. Então você tem que saber lidar com pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, tendo aulas difíceis, sabe? Então eu acho que meio que junto o desafio de estar fora de casa, que às vezes dá saudade também, junto com ter uma cobrança acadêmica muito rigorosa. Então eu acho que isso, talvez a parte acadêmica seja a principal agora, porque chega depois de um tempo e você acostuma, sabe? E também outra coisa é não estagnar, ficar na zona de conforto, sabe? Porque você sempre se cobra, eu estou numa universidade muito, muito boa, cheia de coisa para fazer, só que eu só gasto meu tempo estudando, sabe? Só fazendo lição de casa. Aí você fica se cobrando, eu tenho que aproveitar isso, sabe? Fazer coisas extracurriculares, conhecer mais as outras pessoas, sabe? Tem tanta gente inspiradora aqui. E eu sinto que agora é meio que isso, sabe? Sei lá, eu tô indo pro 3º ano e eu fico me cobrando de, tenho que não só estudar e ir bem na faculdade, mas garantir que daqui a 2, 3 anos eu vou lembrar da minha faculdade e pensar, eu participei daquele grupo de extensão, fiz tal coisa legal fora da aula. Acho que tem isso também, de saber conciliar as coisas, porque falta tempo. E também eu acho que quando a gente participa de atividades que estão um pouco fora da nossa zona de conforto, você expande não só a sua cultura, mas assim, você traz elementos para a sua vida. Talvez se você tivesse seguido só estritamente o que foi determinado, você não teria conhecido. E culturalmente essa riqueza é a que faz com que você tenha maior habilidade para lidar com os desafios. Sim. Né? Inclusive eu imagino, né, que a pressão de notas e de
desempenho seja muito grande, principalmente nessas universidades que eles estão o tempo todo te observando, mas eu acho que a pressão interna também, né? Como que você lida, por exemplo, se você tem assim, problemas de ansiedade ou questões assim, acadêmicas que você fala, puxa, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que entregar um trabalho. Como que você lida com o estresse acadêmico, especificamente? Acho que o principal, às vezes eu tento ficar me lembrando de onde eu estava e onde eu tô. Sabe, o que mudou nesse meio tempo, quais desafios que eu enfrentei. Sabe, sei lá, há 3 anos eu estava em tal lugar, passei por tanta coisa e hoje eu tô aqui. Então, se eu passei por tudo isso, eu vou conseguir passar por uma prova difícil. E isso é fato, ansiedade, essas coisas é um problema real da faculdade. E não falo não só por mim, mas amigos que eu vejo também, que eu, querendo ou não, um ambiente meio competitivo, apesar de as pessoas lá colaborarem muito, serem muito receptivas, querem ajudar todo mundo, mas querendo ou não, acaba sendo meio competitivo e muita pressão, cobrança. Então, sei lá. Você já teve amigos que tiveram problemas assim, emocionais, assim, por cobrança acadêmica? Porque existem, né, pesquisas sim. e falam, né, tanto da pessoa desistir do curso, ou até de a pessoa estar deprimida, suicídio, enfim. A gente nunca sabe exatamente como é sem ter passado por aquilo. Mas isso também eu imagino que influencia no ambiente, né? Você passou por alguma coisa desse tipo lá? Na minha faculdade eu não vi muito casos disso, mas eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, e até no Brasil, principalmente porque eu sinto que nos Estados Unidos tem mais suporte da universidade para isso e no Brasil, pelo que meus amigos falam, não tem tanto. Então eu já vi casos no Brasil ou nos Estados Unidos de gente de outras universidades que, sabe, até tem que travar o semestre para dar um tempo, para relaxar, para esfriar a cabeça e melhorar mesmo, porque a cobrança tava tanta e, sei lá, às vezes a pessoa tem que lidar com outros desafios da vida também, que você é uma pessoa só, então não dá pra enfrentar tudo. Mas eu vejo casos em outras universidades que o pessoal realmente tem problema, precisa buscar ajuda por causa da cobrança. Infelizmente acontece. Mas faz parte do jogo, né? Infelizmente, essa condição, vamos dizer, emocional, ela diferencia justamente as pessoas que vão conseguir sair dali e manter o seu estado emocional e a produtividade, né, assim, acadêmica num constante. Sim. Porque se você não tiver uma boa estabilidade, vamos dizer assim, muitas vezes esse êxito acaba sendo diluído por outros problemas. Né? Tem que também. E eu acho que assim, você estava falando, né, que você gostaria talvez até de participar de mais atividades e tal. Acho que esse conciliar as coisas é super importante, porque a vida acadêmica é maravilhosa, mas não tem fim. Né? Porque a partir do momento que você entra e que você acha um assunto apaixonante e você se aprofunda, nunca mais você vai parar de estudar. Então sua vida não pode parar porque você está estudando. Né? Então tem que namorar, tem que ir no cinema, tem que assistir um show, tem que ir no teatro, tem que ver um balé, tem que ver lá, provavelmente, mais oportunidades culturais do que aqui, né? E também ter tempo para você relaxar, para você não fazer nada, né? Assim, que é um ócio que não deixa de ser criativo, mas esses momentos de pausa são importantes, né? E a gente tem assim dados que realmente falam da diferença da vida de uma pessoa que consegue introduzir essas práticas assim, tanto de meditação quanto de relaxamento, às vezes uma atividade artística ou uma dança, né? Isso regula o emocional, né? Sim, com certeza. Então, não só a gente aconselha que as pessoas façam, mas que elas entendam isso como uma forma de prevenir problemas futuros. Sim. Né? E você vai se formar em 2 anos, isso? Em maio de 2020. E aí, você tem já algum plano, alguma forma assim, mental assim, do que você gostaria de fazer? Então, eu estou fazendo engenharia química, então, sei lá, eu quero trabalhar com algo na área, sabe? Eu quero fazer uso daquilo que eu estou aprendendo na faculdade. E, sei lá, eu fiz
agora, por exemplo, eu estava fazendo um estágio na 3M, deu para ver bastante da minha área, sabe? Conversar com gente que trabalhava na 3M, que tinha feito engenharia química, outras engenharias e trabalhava em diferentes divisões da empresa. Deu para ter uma ideia das coisas que eu gostaria de fazer, coisas que eu não gostaria de fazer. Mas, o que você se identificou mais? eu gostei muito da área de parte técnica, por exemplo, pesquisa. Eu estava na área de pesquisa e desenvolvimento. Eu gostei muito dela porque eu via que o pessoal não ficava, sabe, enfiado no laboratório toda hora. Na verdade, eles tinham que lidar com muita parte Pesquisa em campo também. em campo ou o business da coisa, sabe? Porque não adianta você desenvolver um produto e não ter noção da aplicabilidade daquilo, toda a trajetória. toda a trajetória, né? até chegar ao cliente, sabe? Sim. Qual que vai ser o arrecadamento com aquele produto, como ele vai influenciar no mercado. Eles têm que ter toda essa noção. Eu acho isso muito legal. Além de que eles têm que lidar com pessoas muito diferentes. Eles têm que lidar tanto com outros técnicos, outros cientistas lá, engenheiros, têm que lidar com o pessoal de marketing, com a chefia da empresa, fazer apresentação, tem que conversar com os clientes, saber traduzir a linguagem do cliente para uma mudança na fórmula química de um produto, por exemplo. Eu gostei muito dessa parte, porque deu para ver que eu não estaria só no laboratório, eu estaria em contato com pessoas, estaria ganhando conhecimento em áreas que a faculdade não me dá, mas também poderia aplicar aquilo que eu aprendi na faculdade. Então eu acho que a área técnica seria muito legal. E o que você almeja, assim, vamos, né, viajar um pouquinho assim no tempo, assim. Se você tivesse uma oportunidade, assim, né, de escrever uma biografia do que você desenvolveu, assim, né, ter uma obra assim um pouco mais extensa, né? O que seria mais importante para você nessa sua biografia possível, vamos dizer assim, né? Qual seria aquilo que você fala, puxa, mas essa é a linha condutora da minha vida? Eu acho que tem meio que duas, que uma seria acho que ter um sucesso na minha carreira, e por sucesso não sei, eu acho é algo meio mais incerto, porque eu não sei, carreira é algo meio difícil de, nesse momento que eu tô, determinar. Mas sei lá, ter um trabalho que eu gosto dentro da engenharia e não sei, talvez eventualmente criar meu próprio negócio. Isso é algo que eu penso muito. Acho que eu ficaria bem realizado no momento, profissionalmente, no momento que eu tivesse meu próprio negócio, sei lá, minha própria empresa de tecnologia, não sei. Acho que isso seria muito legal. E na outra linha seria continuar com projetos educacionais, não sei, continuar ajudando pessoas, mais e mais. E não sei, porque eu vejo, sei lá, aquele projeto que eu fundei com meu amigo, o Motivando o Futuro, lá em 2014, mudou muito de lá pra cá, sabe? Porque depois que eu fui para os Estados Unidos, minha mãe começou a me ajudar no projeto, aí um monte de gente entrou junto para ajudar, foi crescendo. Como que esse projeto hoje, assim? Acho que você pode colocar para quem não conhece, assim, o programa do Educandário, que engloba esse projeto, né, e tem outros. Sim. Então, se você quiser explicar um pouquinho quais são os filhinhos, né, os frutos que vieram desse projeto, eu acho bem legal. Então, só para a ideia inicial do Motivando do Futuro era trazer meio que inspiração para os alunos de escola pública, sabe, botar eles em contato com oportunidades que eles nunca ouviriam falar, mas que são possíveis de eles fazerem. Também, de alguma forma, fazer eles gostarem mais de educação. Por exemplo, o nosso foco era organizar workshops. Por exemplo, a gente fazia muito workshop de foguete, porque a gente montava foguete e lançava foguete, que era para fazer eles aprenderem sobre química e física de uma maneira alternativa. E eles gostavam muito. Então era meio que essa ideia inicial, e também dar uma ajuda acadêmica, sabe? Dar aulas voluntárias, mas aulas um pouco melhores que a escola. E aí minha mãe começou a ajudar no projeto, outras pessoas entraram para ajudar, alunos do Smart começaram a ajudar, até gente que era da escola pública, que eu fiz atividade com o Motivando o Futuro, que entrou no Smart e depois veio ajudar no Motivando o Futuro. E só que minha mãe, que ela estava coordenando mais o projeto, depois que eu estava nos Estados Unidos, ela queria um espaço nosso, sabe, pra gente ter mais liberdade de fazer nossas atividades e também poder expandir.
E então, meio que foi assim que nasceu o Educandário, sabe? Todas essas pessoas que ajudavam já no projeto se uniram para, sabe, pegar uma casa, esse espaço, reformar, mudar tudo e transformar numa escola, basicamente. E agora aqui tem o Motivando o Futuro, que é a turma de 8º ano para cima, e daí tem o projeto Sementinha, que são os alunos mais novos. Também agora vai ter a cooperativa para os pais, para eles terem oficinas aqui. Vai ter outros projetos também que estão surgindo para crianças mais novas ainda, a Casa Acolhedora. Então, sei lá, tem atividade para todas as idades e, por exemplo, a turma do Motivando no Futuro não é só a aula que eles têm, sabe? Todo dia eles têm aulas de matéria diferentes no contraturno da escola, então se eles têm aula de manhã na escola pública, eles vêm para cá à tarde e vice-versa. Então tem aula de química, física, matemática, inglês, espanhol, tudo. E meio que não é só um reforço, é um modo de tentar potencializar eles. Tanto que aqui usa o nome potencializados para se referir aos alunos. E eles também têm muita palestra de pessoas que estão em determinada carreira, determinada área e vêm aqui para cá para compartilhar com eles sobre o trabalho, sobre a vida. Para mim aqui trazer uma inspiração e mostrar para eles, ó, esse é um caminho que você pode seguir, para mostrar para eles que há várias oportunidades e opções na vida, porque na escola você meio que não tem esse contato. E então basicamente é isso que fazem no Educandário, tem aula no laboratório, educação física, tem de tudo. E agora a gente vai começar um programa também, né, em parceria com o Fora da Caixa. Nós estamos iniciando um programa de liderança para o futuro, então eles vão ter introdução à cultura de paz, a práticas contemplativas, a dinâmicas de grupo, todo um contexto, né, de educação emocional, social, ética. Então a gente sabe que os frutos ainda serão doces, né? Serão colhidos mais para frente um pouquinho, mas com certeza unindo, né, tanto a parte acadêmica quanto a parte da educação emocional, que esses dois lados, né, eu acho que é como se fossem são duas asas, né? É o lado profissional, competência acadêmica, e o lado emocional, espiritual, de bondade também, né? Com essas duas asas a gente consegue voar muito longe. Sim, com certeza. Então, assim, a Ana Paula, que é a mãe dele, coordena o Educandário, né? E tem feito um trabalho maravilhoso, tanto os professores quanto os voluntários, desde do lanche, a faxineira, todos têm um brilho nos olhos, uma alegria de estar aqui. Eu também faço parte, a equipe do coletivo, no meu caso eu dou aula de inglês e coordeno os outros projetos, mas o que mais motiva a gente é perceber que isso tem muito para expandir, né? Tem muito para crescer. Tanto que a gente está aqui falando com o Pedro, porque o nosso programa, especificamente para jovens, ele se chama Liderança para o Futuro. E que tipo de liderança, né? Uma liderança que compartilhe o saber, uma liderança que seja humilde e que tenha como benefício não só a si próprio, né? Que tudo que a gente aprende a gente pode dividir e multiplicar. Então o Pedro, para nós, ele representa um pouco desse nosso ideal, né, de jovem, de ser humano que tem muita coisa boa para deixar, né, e para fazer. Então a gente está muito feliz aqui, não só de estar entrevistando você, mas de estar mostrando esse exemplo, porque a sua vida é um exemplo muito bonito. Obrigado. E deve ser copiado, né? Podemos replicá-lo, entendeu? Para que as pessoas entendam que sucesso profissional, pessoal é maravilhoso, mas sucesso coletivo é muito mais legal, né? E a gente fica muito mais alegre quando a gente pode compartilhar as coisas. É verdade. Né? Uma pessoa sozinha, ela tem uma alegria limitada, né? É como se você tivesse um chocolate só. Então você come e você fica contente, mas se você tivesse uma caixa de chocolate, todo mundo poderia ficar contente, né? Então eu acho que é um prazer e uma alegria, né? E eu gostaria que você encerrasse, mas assim, deixasse pra gente, assim, se você puder aconselhar um jovem hoje que talvez não esteja aqui no Educandário, que talvez esteja numa escola pública e talvez não tenha uma família ou, né, essa estrutura emocional que você teve,
conselho você daria para uma pessoa que tem essa ambição de estudar, de aprender e de repente até fazer um programa no exterior, né? Mas o que você poderia deixar de conselho para esse jovem? Acho que primeiro, não ter medo de arriscar. Porque, sei lá, você vê muita gente que eu quero fazer tal programa em tal lugar. Tá, a pessoa sonha com isso, mas às vezes ela nunca realmente tentou fazer. Ou falar, eu tenho medo de tentar e não conseguir. Então, sei lá, acho que independente de tudo você tem que tentar, se arriscar. Porque é só assim que vai ter algum resultado. Porque se você nunca se arriscar com nada, nunca vai mudar. Então acho que primeiro se arriscar. Segundo, não deixar as pessoas falarem que tal coisa é muito difícil ou não é pra você. Porque, sei lá, já ouvi muitas vezes isso e se eu desse ouvido pra todo mundo, coitado de mim. Aí você seria um coitado mesmo. Não teria, sei lá, quase metade das coisas. E terceiro, acho que não ter medo de ir atrás das pessoas, falar com as pessoas, sabe? Ser cara de pau de perguntar, sei lá, alguém que já fez tal programa em tal lugar, vai lá, manda mensagem pra pessoa, fala com ela. Ou vai atrás de informação, busca informação. Por exemplo, Facebook, as pessoas usam muito Facebook, mas eles não usam da forma correta. Então dá pra você, sei lá, tem vários grupos que reúnem gente, sei lá, pessoas que estudam fora. Entra nesse grupo, vai lá, dá uma olhada, vê o que eles têm de informação. Ou tem grupo de pessoas que compartilham oportunidades acadêmicas ou extracurriculares. Entra lá também, sabe? Faz esse tipo de coisa, porque não te custa dinheiro e está disponível ali para você. É só que às vezes as pessoas não conhecem. Então acho que é isso, ir atrás das pessoas para conversar, conhecer um pouco mais, sabe? Aprender e buscar oportunidades além daquele meio que você tá. E não ter medo de arriscar depois para tentar conseguir elas, porque se você não arrisca, nada vai dar certo. Ótimo. Então, muito obrigada. A gente agradece o Pedro. Obrigado. E eu espero que a gente possa gravar ainda no futuro outras. Sim, com certeza. Com mais conquistas, com mais projetos, com mais coisas interessantes e do bem. Então, muito obrigada. Obrigado. Obrigado.